Gente, tudo bem? Eu queria hoje conversar com vocês sobre alguns assuntos que eu tenho achado bem bacana, que o pessoal tá me chamando para conversar. Eu tenho colocado algum conteúdo falando sobre o perdão, tá? Primeiro eu quero dizer para vocês que eu estou realmente impressionada como isso está movimentando as pessoas. Mas hoje eu venho conversar com vocês sobre o luto. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que não entendem o perdão e não entendem por que devem perdoar. E muitos não se perdoam por algumas pessoas que já morreram. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que vocês têm que ter um entendimento que muitas pessoas não têm, que não buscam, que todos nós, quando nós perdemos um ente querido, pai, mãe, irmãos, filhos, como eu já perdi meu esposo e perdi meu pai, as pessoas não entendem que a gente tem um processo de negação, um processo de raiva, um processo de depressão, um processo de negociação e um processo de aceitação da realidade, que é aceitar que a morte veio e que você está em luto e que você precisa respeitar esse luto. Gente, quando a pessoa se foi, quando ela morreu, ela se foi. Para de se culpar. A culpa faz com que você não se perdoe. A culpa faz com que você não entenda que o luto mexe com quem somos, que o luto muitas vezes mexe com quem somos e com o que somos. A culpa surge quando nós cobramos se podíamos ou não ter feito mais alguma coisa por aquela pessoa. Muitas vezes nós entendemos ou deixamos de entender algumas coisas que são primordiais para a nossa vida. Primeiro, para de se culpar. Para de achar que se você não fez alguma coisa, ou se você deixou de fazer alguma coisa, se você fez demais ou se você fez de menos, que talvez por ter mudado alguma coisa lá atrás, você poderia ter evitado a morte dessa pessoa. Muitas vezes a gente acha que se a gente tivesse dito mais, se a gente tivesse amado mais, se a gente tivesse tido um entendimento diferente, essa pessoa talvez pudesse estar conosco aqui ainda. Gente, ela não vai estar não. A culpa não vai trazer essa pessoa de volta. A culpa que você sente talvez de não ter dito todas as coisas que você deveria ter dito ou julgado necessário, não vai trazer essa pessoa de volta. Infelizmente. E a culpa faz com que nós não nos perdoemos o suficiente. A culpa faz com que nós não entendamos o perdão. O perdão, na maioria das vezes, 100% quase das vezes, excede todo o entendimento humano. Quando nós perdoamos, nós arrebentamos amarras que existem dentro da gente, que muitas vezes nós não entendemos o quanto nos fazia mal, o quanto fazia com que nós ficássemos dentro de um lodo, dentro de algo escuro, dentro de algo que talvez não fosse digno de nós mesmos. Entenda que você fez o que era possível para aquela pessoa que você amava. Entenda que se você não falou algumas coisas, que se você disse outras, que se você deixou de dizer, ou que se você deixou de fazer, você fez o que era possível naquele momento, para aquela pessoa, naquela situação. E que isso não muda os fatos, e que isso não muda a trajetória. Mas sim, que se você perdoar, tirar essa culpa de dentro de você, e que se você substituir essa culpa pelo perdão
principal para você, se perdoe. Para de se culpar. Entenda que o luto é necessário num processo de perda. E entenda que a única certeza da vida é a morte. E acima de tudo, entenda que você fez o que era possível enquanto essa pessoa estava viva. Para de se culpar, para de levar você para aquele passado que te condena. O próprio Senhor Jesus fala, perdoai 70 vezes 7. Quando Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, o que Jesus tenta nos mostrar? Perdoa sem limite. Perdoa quantas vezes necessárias forem para que você se sinta bem, para que você entenda que você precisa se libertar daquela culpa. O luto, de fato, mexe com quem nós somos, como eu disse. O luto mexe e faz, muitas das vezes, nós revivermos toda a nossa vida, como se fossem flashes, buscando o passado, buscando onde eu errei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, por que eu não amei mais, por que eu não beijei mais, por que eu declarei, por que eu não declarei, o que eu fiz, se eu soubesse, se. É muito se. Entenda que você precisa se liberar desta culpa. Entenda que você precisa entender o amor. E entenda que você é merecedor de uma vida digna, de respeito, amor. E entenda que, acima de tudo, nós temos um Deus todo-poderoso que nos permite, com sua misericórdia, acordarmos todas as manhãs e entendermos que precisamos nos perdoar e recomeçar uma vida. Mesmo que tenhamos um luto muito pesado, mesmo que tenhamos uma trajetória, mesmo que a nossa carga seja pesada, nós precisamos entender que esse Deus Todo-Poderoso nos permite e que nós precisamos nos perdoar, nos amar e, principalmente, tirar essa culpa, esse fardo tão pesado de cima da gente. Viva melhor, entenda o perdão e arranque essa culpa que existe dentro de você.